pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a resenha do livro Consequências, da Sue Hacker. Esse livro faz parte da série Mosaico e eu li achando que era o livro meio da série. E depois eu descobri que ele é o quarto livro de uma série de 7. Então assim, o primeiro livro é Prelúdio do Cinismo, o segundo, O Lado Bom de Ser Traída, o terceiro, Epílogo, o quarto, que é o que eu li, Consequências, o quinto, Tutor, o sexto, Senhor G, o sétimo e último, né, até onde eu descobri, Eu, Ele e Senhor G. Assim, esse livro, assim, essa série, na verdade, ela conta a história de alguns casais, né, até onde eu entendi, e o Consequências e o Tutor são de um núcleo, digamos, familiar. Né? Então, assim, eu não sei se esses outros personagens aparecem nos outros livros, se eles vão aparecer antes ou depois nos livros da série, mas de qualquer forma eu li essa história e eu fiquei meio chocada, porque não só porque eu tava esperando que ia ser uma coisa super rapidinha, achei que era, tipo assim, o livro meio normalmente é muito rapidinho, é só uma introduçãozinha, e não, é de fato um livro de 150 páginas, e eu tô assim, gente, que isso, eu fui terminar, eu comecei a ler, sei lá, 10 e pouca da noite e fui terminar 1 e pouca da manhã, porque eu tô assim, gente, esse livro não acaba. E eu achei que ia ser muito rápido. E ele tem uma passagem de tempo que eu também não estava esperando, mas de fato, vamos contar primeiro do que fala Consequências. Consequências vai apresentar a Maria Luísa, que é uma bailarina. É uma menina de 21 anos e ela começa o livro numa festa, numa boate, acho que é numa boate. E assim, ela quase não sai, ela tem que dar muitas satisfações para a mãe dela e a gente descobre que ela sofre de assédio por parte do padrasto dela, o Colibri, ou Colibre, não sei, eu vou chamar de Colibri. E assim, a mãe dela, ela tem uma relação que não é assim, não é uma relação amorosa com a mãe dela, nem nada, porque desde pequena a mãe dela tenta manter ela ocupada o tempo inteiro. Então, assim, ela dança desde pequena, ela fez balé, fez jazz, ela é bailarina. E assim, ela passa o tempo inteiro, assim, ou ela estava estudando na infância ou ela estava dançando. Então, ela teve a vida assim muito limitada a essas coisas. E aí ela tá nessa festa e tal, e ela vê um cara que tá observando ela dançar, e assim, esse cara é muito bonito, muito atraente, e ela nunca sentiu isso nada assim por ninguém. Só que nessa festa ela acaba encontrando o irmão postiço dela, que é filho do Colibri com a mãe desse meio-irmão, desse irmão postiço, o Pedro. E aí ela vai falar com o Pedro e a gente descobre que o Pedro é uma pessoa que não gosta assim tanto da Maria Luísa, que gosta de ser chamada de Malu, porque ele culpa a Malu pelo que aconteceu com os pais dele. E só depois a gente entende o que aconteceu com os pais dele. E assim, essa narrativa é passada muito tempo depois. A história, ela começou com uma boa premissa, tá? Eu achei que assim, nossa, super legal, porque esse cara, o que tava observando ela, o Walter, que é amigo, assim, mais ou menos do Pedro, ele tá para ser transferido. Aliás, ele já recebeu essa promoção, ele vai ser transferido para o México pela empresa dele. Então, assim, ele começa meio que se envolver com a Malu, mas ele sabe que tem que ser uma coisa rápida, que ele não pode se apegar, porque ele vai mudar e a carreira dele é muito importante para ele. Assim como o balé é muito importante para a vida dela. E aí começam os spoilers, porque eu não sei contar essa história sem dar spoiler. Então, assim, se você não quer saber de spoilers, você fique com Deus, sabe? Um beijo pra você. Leia essa história pra comentar comigo depois nos comentários, porque eu não sei, assim, quem leu, que eu conheço. Então, eu acho que vai ser muito legal a gente ter essa discussão aqui embaixo. Se você gosta de spoiler e quer continuar, então segura na minha mão, minha filha, ou meu filho, e vamos em frente, porque o que acontece nesse livro, eu fiquei chocada, eu não imaginava que fosse acontecer e eu não gostei nada do que aconteceu. Eles acabam se envolvendo, o Walter e a Malu. E o Walter fica muito assustado porque ele não consegue parar de pensar na Malu o tempo inteiro. Então ele sabe que ele vai ter que se mudar, ele sabe que a carreira dele é muito importante para ele e que assim, é uma coisa que ele nunca sentiu por nenhuma outra pessoa. E aí acaba que eles começam a se envolver e aí o livro dá um salto de 17 anos e a Malu já tá casada com o Walter e eles têm uma filha, a Bia, de 17 anos. E aí a gente vai descobrir que eles começaram a se envolver e logo depois ela descobriu que estava grávida e eles se casaram e ela abdicou da vida dela na dança para acompanhar o Walter por todos os lugares que ele já teve que morar, porque
praticamente todos os anos ele tinha que se mudar de país por causa dessa empresa, e ele nunca, assim, apesar de sempre mudar tal, e a Malu ter abdicado da paixão dela, que é a dança, todas as vezes ele sempre tinha na casa um lugar para ela poder dançar e continuar praticando esse amor dela pelo balé. Só que o que acontece? O Walter, você começa a conhecer o Walter, tem alguns pedaços que ele que narra o livro, você conhece o Walter e ele é uma pessoa legal. Mas quando tem essa passagem de tempo dos 17 anos, ele se transforma no marido bosta, porque ele simplesmente vive em função do trabalho dele. Ele esquece a Malu, esquece o relacionamento dos dois, as paixões dela, tal, apesar de que ele tem esse, assim, não, mas eu sempre deixo uma sala de dança para ela dançar, e assim, isso não é cuidar da esposa dele, porque ela largou tudo para estar com ele. Ele não presta mais atenção nas mudanças dela, ele não presta atenção nas carências dela, ele não presta atenção nos sonhos dela, nas necessidades da Malu. Ele não presta atenção na família, não presta atenção na Malu em si. E ela largou tudo para ficar com ele e cuidar da filha que eles estavam tendo ali no início do relacionamento. Então, assim, algumas coisas que eu fiquei meio chateada com esse livro é não só ele virar esse marido bosta, mas a Malu ter abdicado das coisas dela com até uma facilidade. E assim, ela passou 17 anos casada com até então, né? Passou 17 anos casada com o Walter. E assim, eles têm muitas discussões. Ela fala que o tempo todo eles acabam discutindo, que porque ela tá insatisfeita com o casamento, tá insatisfeita com a condição dela. E as coisas não mudam. E o pior é que ela não conta tudo da vida dela para ele. Assim, a questão do assédio do padrasto dela desde pequena, que a pedofilia tal, ela em momento algum ela chega a contar para ele. E é uma coisa assim que fez diferença na vida dela, fazia diferença na vida dela, porque ela passou o tempo todo afastada do padrasto, porque a mãe dela tinha ciúmes da atenção que o padrasto dava pra ela. Ela imaginava que houvesse alguma coisa e ela simplesmente não fez nada porque ela tinha ciúmes do colibri. E isso fez diferença na vida da Malu e ela não conta nada disso pro Walter, sabe? Então, assim, é uma informação que ficou jogada, não foi trabalhada, e é uma questão muito importante que tem que ser trabalhada, gente. Tem que ser desenvolvida e tem que ser alertada, porque é uma coisa que acontece. Tem muitas meninas por aí sofrendo esse tipo de assédio, e assim, simplesmente aconteceu na vida dela, ela esqueceu e seguiu em frente. E seguiu em frente num relacionamento extremamente errado, porque ela abdicou de tudo, abdicou dos sonhos dela, ela vive em função do Walter, e algumas coisas acontecem que eles entram numa crise, e assim, ela continua correndo atrás dele, continua esquecendo das vontades dela, esquecendo até do orgulho dela, e assim, o orgulho não é uma coisa boa, mas ela não tem, a impressão que dá é que ela não tem amor próprio, sabe? Ela não se valoriza, porque o tempo todo ela tá indo atrás do Walter, porque ele é a razão da vida dela, e ela não luta por si mesma. Então, eu acho que assim, a construção da Malu, até certo ponto, era muito bacana, porque ela era uma pessoa independente, e aí ela acaba sendo totalmente submissa a esse casamento. Uma coisa que eu acho muito legal é a relação dela com a filha dela, a Bia, e assim, no final, assim, principalmente depois que tem essa passagem do tempo, mas assim, depois que passam um tempinho, assim, dessa passagem do tempo, e você vai conhecendo o desenvolvimento do relacionamento das duas, você vê que, assim, você quer conhecer a Bia, e ela não é muito detalhada, ela aparece em algumas situações, ela tenta ajudar a mãe, ela é muito incentivadora do casamento dos pais, só que a gente não conhece a Bia, e a gente só vai conhecer a Bia no próximo livro, que é o Tutor. Então, assim, é uma coisa que eu queria conhecer e talvez eu tenha que ler Tutor, porque o livro terminou de uma forma que eu não estava esperando de jeito nenhum. Eu fiquei muito chocada e eu achei até um final, assim, não vou dizer que é um final legal, porque é um final meio trágico, mas eu achei legal para a história, porque ele mudou totalmente a vida da Bia. E a vida da Bia para o próximo livro vai ser uma coisa totalmente inesperada, que você começa o livro, você não imagina que vai passar o tempo, e muito menos que vai ter aquele final. Eu acho a relação do título com a história muito bacana, porque de fato todo mundo ali tá sofrendo as consequências da vida que escolheu,
com exceção do Walter, que, assim, ele tem algumas consequências, lógico, mas elas não são tão profundas e tão impactantes, digamos assim, quanto as consequências da vida da Malu, que vive uma vida extremamente triste e ela sofre demais. E o Walter, você vê que não tem nada disso. Então, assim, ficou uma história que ela abdicou de tudo, como acontece com, assim, na vida real, e não há um diálogo de fato que aborde todas as questões, todos os conflitos, todos os problemas que tem, porque as pessoas simplesmente não conversam. E a falta de comunicação, para mim, é um dos piores problemas em livros, e não só em livros, mas na vida real também, porque as pessoas precisam conversar, precisam colocar as cartas na mesa, e elas simplesmente não o fazem. Então, assim, eu dei 2,5 estrelas, né, pro livro, porque no Scooby isso, 2 estrelas, é um livro regular, eu achei uma história regular assim, também pesa muito o fato da história da Malu ser muito triste e as coisas acontecerem, você tem empatia pela Malu porque você vê ela sofrendo desde o início, mas você não tem aquela empatia totalmente profunda porque você quer dar uns tapas na cara dela, falar: minha filha, acorda pra sua vida, você largou tudo, você tá desgraçada nesse casamento e não faz nada para mudar. Você quer mudança, mas não muda, sabe? Então não tem. É muito complicado o ser humano, porque ele é extremamente complexo e você vê a complexidade, um pouco dessa complexidade na Malu. Só que essa complexidade, até certo ponto, é muito ínfima, porque chega momentos que ela é extremamente rasa e só quer mudar, mas não faz nada por isso, sabe? O personagem que tá num estágio, assim, da vida, do casamento, do relacionamento dela, que ela tá tão infeliz que ela não... Eu não sei se ela não tem força para mudar, mas ela simplesmente não muda. E ela sofre muito com a situação e não muda, sabe? Então, assim, é um livro que eu recomendo. Eu quero ler a continuação porque eu quero saber mais do que vai acontecer com a vida da Bia, que mudou completamente. E eu quero saber também como que aconteceram algumas coisas do final, que infelizmente o final, a narração desse livro, eu não sei se foi um problema de tradução ou se é da própria escrita da autora. Aliás, eu não sei nem se ela é brasileira, porque os nomes são todos brasileiros, mas enfim. Agora eu tô na dúvida, gente, eu esqueci de olhar isso. Eu esqueci totalmente. Assim, no final da narração, ela é sempre contado pelo ponto de vista da Malu, e você vê a transição da narrativa da Malu para um outro narrador que tá olhando a história por cima, só que essa transição não é bem feita, ela fica meio confusa e daqui a pouco o livro acaba, porque essa narração é feita bem no finalzinho e é do nada, e você fica confuso e o livro acaba e você fica, é isso mesmo. Então, assim, eu acho que teve muitos problemas também nesse final, que eu acho que deu uma estragadinha na conclusão da história, que foi foi uma mudança totalmente inesperada. Eu não tava achando que isso pudesse acontecer. E eu acho que poderia ter sido mais bem trabalhado para pelo menos ter um final realmente que a gente discutisse um pouco sobre as consequências das escolhas desses personagens. Então eu quero saber se você já leu essa série, se você já leu esse livro, se você sabia que a série tem 7 livros e é publicada por editoras diferentes, porque eu não sei se... Porque o vídeo parou no meio, sabe? Então, assim, teve um pedaço que eu falei, eu não sei se apareceu aqui ou se não apareceu, eu acho que não apareceu. Mas parte da série foi publicada pela HarperCollins e a outra parte foi publicada pela Harlequin. Tudo bem que a Harlequin hoje é da HarperCollins, mas assim, um pedaço ser de uma, um pedaço ser da outra, isso não ajuda nada na organização, de fato, da sequência de livros. Então, eu ia num site, tava falando que os livros eram esse, nessa ordem. Aí eu ia em outra, era outra ordem. Então, você fica assim, você fica meio perdido. Então, você tem que ir no Goodreads para entender direito. Aí você vai no Scooby para tentar entender como que funciona essa série. Porque que ela não teve esse cuidado todo de ser realmente sequencial e ter uma marcação que mostrasse qual é o livro, qual da série. Então, assim, eu acho que faltou esse cuidado e a gente tem que tentar o máximo possível mudar isso.
assim, trazer um pouquinho mais de organização nas editoras, porque quantas vezes a gente não vê séries sendo lançadas que começa com um livro tal e depois volta e é tudo publicado em ordem errada, apesar de que eu acho que não tem uma sequência, assim, do primeiro pro último, não é o mesmo núcleo de personagens, mas mesmo assim a gente gosta de ter esse cuidado nos livros que a gente tá lendo. Então eu quero saber se você já leu essa série, se você já leu esse livro, eu acho que eu já falei isso, mas de qualquer forma, comente aqui comente nos comentários, né? Comente aqui embaixo, conversa comigo, vamos tentar entender o que acontece na vida dessa mulher e dessas mulheres da vida real e da literatura que querem mudanças, mas elas não fazem nada. Eu não consigo entender uma coisa dessa, gente. Então é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima. E eu espero de fato que termine de gravar esse vídeo. Vai terminar, porque da última vez deu pau. Eu espero que dê certo.